agora saber a opinião dos nossos convidados, porque sem esses balizadores legais de uma lei específica pensada nesse fenômeno que é recente de fake news, sobretudo na forma de disseminação rápida, justamente por causa das redes sociais, como os juízes podem julgar um caso como esse? O doutor Adib Erdune escreveu um livro sobre esse assunto, está conosco aqui. Doutor Adib, qual é a sua opinião? Porque eu não estou me referindo aqui aos casos mais grosseiros, ou seja, se era verde e alguém está dizendo que é amarelo, para usar aqui, digamos, uma forma lúdica. Mas óbvio que se eu falar que tinha 6 mil pessoas e tinha meia dúzia, obviamente que isso aí é uma notícia falsa, é muito fácil julgar. Eu me refiro que no primeiro teste que tivemos sobre, por exemplo, o que seria um fake news e o que poderia ser punido, que foi durante a pandemia, apenas uma opinião divergente de um consenso em tese majoritário foi considerado pelas redes sociais, eu estou falando das big techs que cancelaram contas de pessoas, de médicos sobretudo, cientistas também, por parte da imprensa, por parte da classe política e da justiça como fake news. E era só um dissenso, era só uma opinião divergente. A gente vai ter dificuldade com isso? Os juízes vão ter, digamos, instrumentos para poder julgar casos como esse com justiça? Doutor Adib. Boa tarde, Piotr. Boa tarde ao desembargador Ivan Sartori e ao senador. Eu entendo o seguinte, todo e qualquer assunto que chega ao conhecimento do judiciário, que o juiz vai analisar, é da forma que vai ser colocado. Primeira coisa, a pessoa precisa expor e precisa deixar claro o que aconteceu e qual foi a relevância daquele dano. Se existe a fake news, ela tem que ser demonstrada através dos elementos de provas e todos os elementos que comprovem que realmente que aquilo que está sendo, que foi colocada, a notícia falsa, ela realmente atingiu a dignidade da pessoa, a honra. Precisa ver realmente o que foi atingido na esfera patrimonial ou ainda para a esfera da pessoa humana, né? Então, a Constituição, ela veda qualquer anônimo, né? A pessoa, normalmente eles usam aqueles haters, né? Aquelas pessoas que se utilizam da internet e ficam divulgando as notícias falsas para que prejudique aquela pessoa que é pública, às vezes uma pessoa pública, que estamos em época de eleição. No caso, candidatos desse Candidatos, momento. Né? Sim. Pessoas, às vezes, até já estão em mandatos, estão tentando uma reeleição e são divulgados aquelas notícias falsas através de haters. Então, quando existe o anonimato, ele não há censura. Então, o Poder Judiciário demonstrando que não há como manter aquilo, vai ser retirado do ar, vai ser feito todo o trabalho do Judiciário. Ou seja, existem os mecanismos. Doutor Ivan Sartori, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Desembargador, numa situação como essa, e vou obviamente me aproveitar aqui da sua longa experiência como um juiz, não tendo uma lei específica sobre fake news, como é que um juiz vai julgar, levando-se em conta que não será apenas um juiz, o que daria a ele uma condição de ter, digamos, uma média de entendimento? Serão vários juízes pelo país todo que podem julgar casos e reclamações de fake news. Como é que se julga um caso desse, quando alguém vai lá e reclama de notícia falsa e pode ser apenas uma divergência do que se entendeu como um consenso de uma pretensa maioria? Quero cumprimentar você, meu caro Adalberto, doutor Adib, senador Confúcio. Bom, em primeiro lugar, nós temos que balizar o seguinte: nós não temos censura no país e a Constituição não faz nenhuma distinção. Onde a lei não distinguiu, onde a Constituição não distinguiu, não cabe ao intérprete distinguir. O artigo 220, parágrafo 1º, parágrafo 2º, os seus parágrafos 1º e 2º, é claríssimo o artigo 220. Ele simplesmente diz que não há possibilidade de constituir embaraço à plena liberdade de informação, né? Jornalística, também não é possível censura de qualquer natureza, política, ideológica e artística. A gente tem lá no artigo 5º, incisos 4º e 9º, também a livre possibilidade de manifestar o seu pensamento, inclusive no campo artístico. As consequências, se houver abuso, estão no inciso 10, que seria indenização ou direito de resposta. É isso que nós temos. Agora, quando nós vamos para o campo eleitoral, existe uma certa dificuldade
Porque nós não temos a definição, não temos a tipificação do que é fake news, do que não é fake news. Mas no campo eleitoral é preciso tomar cuidado para que aquela notícia não desequilibre a questão eleitoral, não desequilibre as forças eleitorais dos candidatos. Não é? Essa é a grande preocupação da justiça, que às vezes solta-se ali uma notícia deturpada, uma notícia que não tem fundamento, ou então uma notícia que pode ser meia verdade, e aí você pode prejudicar o desempenho de determinado candidato. Não é? Aí a situação se complica, porque o Tribunal Eleitoral, a Justiça Eleitoral, tem a obrigação de manter esse equilíbrio de forças. Agora, avaliar o que é fake news e o que não é fake news é um trabalho árduo, difícil. Às vezes, como você deu o exemplo aí, fica fácil você ver que aquilo não passa de uma mentira, aquilo é falso. Mas muitas vezes é difícil você apurar, como disse a doutora Dib, se aquilo é ou não verdade. Nós tivemos exemplos aí. Houve um candidato a prefeito aí que lançaram na última hora, estava na frente esse candidato, lançaram na última hora uma notícia deturpando a sua determinada atitude sua, como se ele fosse ligado ao crime, e ele caiu vertiginosamente e não se elegeu. Não é? O que fazer em relação a isso? Bom, aí que fica a questão. Caberá, evidentemente, uma indenização, não é? Porque se não se pode apurar de imediato se é fake news ou não, o tribunal não tem como tomar uma atitude, a não ser que exista um fundamento suficiente, manifesto, e um fundamento que não dependa de um desempenho probatório, de um desenvolvimento probatório, aí sim poderá ser resgatada a dignidade e resgatada esse equilíbrio nas eleições. Mas é muito difícil, cai numa situação bem subjetiva. Sim. E o juiz, aquele que está encarregado de fiscalizar essa atividade, ele tem que ser muito criterioso, mas ele tem que ser muito criterioso, observar bem a Constituição para que ele não prejudique a verdade dos fatos e que ele não pratique censura. Pois não. A censura não pode existir. É melhor deixar a notícia ali, a não ser que o candidato de imediato já prove para a Justiça Eleitoral que aquela notícia é falsa e a Justiça imediatamente retire ou mande retirar e faça com que o direito de resposta estabeleça a verdade. Senador Confúcio Moura, na sua opinião, que vive a vida política e obviamente é extremamente exposto também a comentários, opiniões, e as redes sociais fazem isso com uma rapidez gigantesca que a gente obviamente não estava preparado lá atrás para isso, mas enfim, a nossa realidade. Na sua opinião, o senhor teme que haja excessos por parte dos juízes ou erros, inclusive, na análise, porque não se tem justamente um balizador legal, uma lei específica de fake news? Logicamente, os juízes terão dificuldades padronizadas de julgamentos. E vai depender muito da parte ofendida, parte agredida ou prejudicada, juntar as provas necessárias, fundamentar a justiça, pedir uma ação rápida, se possível, e procurar comprovar. Senão o estrago é grande e, na realidade, essas fake news, agora justamente com as redes sociais, com o poderio da internet, ela se expandiu geometricamente a sua rede de contatos. E o prejuízo político, no caso aqui em debate, é extremamente grandioso. Mas já sempre existiu, eu mesmo já fui candidato a prefeito, interior e outros governador, e a gente sofria antes da internet, antes dessa propagação, muitas agressões até com cartilhas, jornais, publicações, panfletagem, sempre existiu isso. Isso é um sofrimento, é um padecimento para quem é agredido e ofendido na sua honra, muito grande. E os juízes terão, sim, com certeza, muita dificuldade nos seus julgamentos e nada será padronizado. Senhores, então eu preciso entrar numa frase do ministro Alexandre de Moraes, ontem no seu discurso que assumiu o TSE, vai presidir as eleições, e ele disse textualmente: seremos implacáveis contra as fake news. Aí é que justamente suscitou esse debate. Como é que será implacável contra fake news se eu tenho um problema que é justamente do órgão legislador, que é o Congresso Nacional, que não tipificou muita coisa, e teremos, obviamente, que o juiz decidir
que ele tem que ser implacável, porque essa é a orientação que vem do presidente do TSE, mas implacável sobre quais balizadores. Na sua opinião, doutora Adib, o que o ministro quer dizer exatamente com isso e quais serão os parâmetros, então? Porque a ordem de ser implacável está claro, o problema é com quais regras? Eu vejo, Piotr, que o próprio ministro, quando ele fala implacável, porque a eleição, se ela se tornar viciada, se ela tiver com problemas de fake news e ficar demonstrado, ela é anulada, o registro da candidatura é anulado. Então temos aí a possibilidade, se eu não me falha a memória, artigo 222 do Código Eleitoral, ele permite que, se houver fraude na eleição, se houver um artifício para ser eleito, aquilo acaba sendo, sim, utilizado, ele pode chegar a anular. Doutor, o senhor está dizendo que, então, o ministro quis dar um recado às candidaturas, mais especificamente. As candidaturas, porque obviamente, são grupos bem organizados, obviamente que não adianta ir, porque aí tem um problema de ter candidatura cassada. Isso, porque ele é do TSE, ele foi eleito como presidente do TSE. Então, sim, ele vai cuidar dos registros de candidaturas que são relativos ao TSE. Então, provavelmente, o recado foi dado nesse sentido, se ficar comprovado que existe uma possibilidade, os votos poderão ficar engavetados e depois podem ser anulados. Doutor Sartori, eu já volto ao senhor, mas deixa eu só ouvir novamente o senador Confúcio Moura. Senador, é possível controlar a equipe de campanha, digamos, com rédea curta, para que não haja, por exemplo, esses abusos que podem ser interpretados por um juiz eleitoral com capacidade de, inclusive, caçar a campanha, ou seja, derrubar a campanha ou congelar os votos, como disse o doutor Adib? Porque ali eu imagino que seja um problema maior. Agora, apoiadores das redes sociais já é outra coisa, né? Perfeito. A palavra implacável dita pelo ministro, ela tem dois grandes efeitos, né? Dois grandes simbolismos. Primeiro, é o efeito da palavra do presidente do Tribunal Eleitoral e dizer para os candidatos Brasil afora e para seus seguidores que a justiça será dura, né? Agora, esse implacável não quer dizer a rapidez do ato, né? E a segunda ação é para o próprio corpo de juízes do Brasil, no julgamento, dentro do possível, de suspensões das candidaturas, ou advertências, ou multas, ou enfim, quaisquer ações que possam inibir o abuso. Do outro lado, o controle da galera, dos seguidores, o candidato não tem como controlar. É muito difícil o controle de pessoas que chegam mais no final da campanha, um grau de euforia, de entusiasmo, de ofensa natural, de discursos, de palavras tentando denegrir a imagem do adversário. Isso não se controla. Às vezes o candidato se comporta bem, mas a turma dele não segue. A gente perde o controle. Doutor Sartori, eu deixei o senhor para depois porque eu queria justamente ouvi-lo. Como é que o juiz leva em conta? Quando, obviamente, é um movimento de dentro da campanha, está muito claro ali que houve uma ação de tentativa de prejudicar a outra campanha com uma notícia falsa. Posso entender. Dá para, obviamente, tem regulação na própria lei eleitoral. Mas quando eu tenho apoiadores, ou mesmo que sejam pessoas que financiaram, o grupo de empresários, grupos específicos que são favoráveis a uma candidatura ou outra, o candidato pode ser prejudicado por isso, porque não dá para controlá-los. Imaginar que a campanha vai controlar, o senador diz que é quase impossível, né? Olha, eu também fui candidato a prefeito aqui em Santos, não fui para o segundo turno por 532 votos, sofri com esse problema das fake news, não tem a menor dúvida, né? É uma dificuldade muito grande. Agora, o candidato, a gente procura andar na linha, por exemplo, eu que fui juiz, procurei andar na linha, mas é verdade, é difícil controlar apoiadores, seguidores, é muito difícil. Então, evidentemente que o candidato não pode ser punido porque se não dependeu da sua vontade, se não é um preposto do candidato, não é uma pessoa que está trabalhando na equipe do candidato, que aí haveria uma responsabilidade do candidato pela sua equipe. Agora, se é uma pessoa absolutamente independente, que não tem nenhum liame, nenhuma ligação com o candidato se comportou de forma adequada, correta, me parece que uma punição seria extrapolar, inclusive, né, a pessoa do infrator, né, seria punir outra pessoa por conta de infração praticada por determinado cidadão. Então, é lógico que a pena não pode ultrapassar a própria pessoa que praticou o delito ou praticou o ato ilícito.
não é? Agora, não tenha dúvida que pela equipe, infelizmente, né, o candidato teria que ter responsabilidade, embora não consiga ter muitas vezes controle. A gente já viu isso em casos aí rumorosos, né? De um deputado que não tinha absolutamente nada a ver com uma determinada captação de valores e que ele simplesmente imputaram a uma pessoa da equipe dele, e aconteceu o que aconteceu, deu problemas ali para o próprio candidato. Mas o que acontece? Se é pessoa ligada ao candidato, me parece que não tem como fugir da responsabilidade. Embora o artigo 222 mencionado pelo nosso querido doutor Adib, ele não faça nenhuma distinção se é o candidato, se é preposto do candidato, ou se é algum apoiador, algum seguidor. Mas por princípio básico e constitucional, a pena não pode passar da pessoa, do infrator. Então, o candidato, se ele não tiver efetivamente responsabilidade, ele não pode ser punido. Agora, se gerar um equilíbrio, né, um desequilíbrio avantajado, um desequilíbrio sensível, é que fica o problema, porque o artigo 222 não fala, né, quem praticou o ato. Diz apenas se a eleição vier por viciada fruto de fraude, falsidade, coação. Né? Então, deixa aí um espaço para que o candidato também seja punido em qualquer situação. A interpretação tem que ser uma interpretação bastante estrita, penso eu, e de acordo com as normas constitucionais. É preposto, o candidato é punido. Não é preposto, né? Eu acho que não tem por que punir o candidato, que a pena não pode passar da pessoa do infrator, do delinquente. Senhores, esse debate, até porque a pergunta, temos de novo aí, Felipe, só para a gente ver a parcial do momento, não é nenhuma pretensão de inferir aqui possibilidade de má-fé por parte de magistrados. Mas quando a gente fala que sem lei específica para balizar as decisões, se os juízes correm esse risco de cometer abusos ao julgar possíveis fake news nas eleições, e essa é a minha última pergunta aos senhores, a gente viu ali 78,35% dizem que os juízes estão correndo esse risco, sim, até entendem da dificuldade, da subjetividade que vão ter que julgar. O meu questionamento último para os senhores, por gentileza, 1 minuto para as respostas, para a gente encerrar esse debate aqui, a gente já viu contenção de verborragia, ou seja, de discurso mais ácido. Isso a lei conseguiu fazer sem nenhuma necessidade de nova lei específica no processo eleitoral. Dá direito de resposta, pune-se pecuniariamente, mas ninguém perdia a candidatura por causa disso. Mas neste momento especificamente, e eu não estou querendo inferir nenhuma possibilidade de má-fé de novo, eu quero tomar esse cuidado aqui, porque não é essa a intenção. Sem uma lei específica, dá para confiar apenas no julgamento subjetivo dos juízes, ou seja, nessa sensatez? Doutora Adib, eu começo com o senhor. Perfeitamente. Eu entendo, Piotr, até mesmo que o doutor Ivan Sartori falou anteriormente, não tem a lei, mas nós temos os mecanismos, né? Nós temos aí a possibilidade, o próprio judiciário, quando ele chega ao conhecimento dele, que está demonstrado que foi lesado o direito dele, está bem específico, não tem o porquê haver abuso da decisão, aquela decisão ela seja abusiva. Por contrário, ele vai decidir conforme o que está dentro do processo, o que foi levado ao judiciário, para que o juiz ele não trabalha sem a provocação, né? Nenhum juiz pode se manifestar sem a provocação do processo. Então, o processo é a provocação para que ele cumpra a lei, para que ele distribua a justiça de uma forma, em cima da legislação, do direito, que nós temos em vigência. Por exemplo, a lei da fake news nós não temos em vigência ainda, mas nós temos o mecanismo e os efeitos que a fake news pode atingir aquela pessoa ou o candidato que concorre a uma eleição eleitoral ou um candidato público. Senador Confúcio Moura, por gentileza, 1 minuto para o senhor. Dá para acreditar apenas no nível de subjetividade e, claro, nessa sensatez dos juízes diante dessa falta de balizadores para julgar esses novos crimes? Eu estou aqui no meio de 2 juristas, né? E eu sou da área de saúde. Totalmente deslocado desse debate. Eu não sei nem quem me convidar. Mas é o seguinte, eu acho que a virtude está no meio, é o bom senso, né? Eu acho que, e também, por não entender do judiciário, não ser juiz,
Eu entendo que um juiz, como um ser humano, ele se baseia muito na opinião de outros juízes. E é muito difícil ter um caso que não tenha sido julgado por outros juízes. E os debates estão na imprensa, os juízes leem muito. Então, na hora do seu julgamento, ele procura, de tal forma, ter o devido cuidado, para não ser derrubado as suas ações pelos poderes superiores, né? Então, eu acredito que a virtude é o bom senso, nesse caso. Doutor Ivan Sartori, eu vou acrescentar só um detalhe a mais. Os juízes também estão percebendo, porque todos nós estamos nos preparando para uma eleição única, seja pela polarização gigantesca, pela participação cada vez maior das pessoas. Os juízes também estão entendendo isso, a grandiosidade de uma decisão que ele tomar ali vai ter uma repercussão ainda maior? Olha, eu estou confiante, pelo menos aqui em São Paulo, no Tribunal Regional Eleitoral, conheço os colegas que estão ali, sei que são pessoas bastante ponderadas, responsáveis, respeitadoras das garantias individuais. Então, aqui em São Paulo, eu estou bastante tranquilo. E também eu tenho um respeito profundo pela magistratura de carreira, 38 anos na magistratura, e acho que normalmente, ordinariamente, não haverá nenhum abuso, me parece. Mas é lógico, sempre existem exceções, porque cai muito na subjetividade. E aí cumpre invocar, inclusive, também a lei por abuso de autoridade, não é? Então, é uma situação que o juiz sabe muito bem que a eleição é única, todos eles estão preparados, fizeram um treinamento especial, inclusive com todos aqueles que trabalham nos tribunais, no judiciário eleitoral, para que haja a possibilidade de atingir a imparcialidade máxima nesse pleito eleitoral. Agora, eu fico um pouco preocupado com essa declaração do ministro Alexandre de Moraes, que falar que vai ser implacável com as fake news. Vai ser rigoroso e justo. Né? Eu espero que seja assim, o implacável acho que vai um pouco além. Em todo caso, nós estamos aí confiando na magistratura de carreira, com certeza. Vamos ver como se desenvolverá isso na magistratura política. É isso que nós precisamos aguardar.